Olá, feliz sábado para você. Mais uma semana chegando ao fim e eu quero agradecer porque você segue aqui com a gente para ouvir boas notícias que com certeza aquecem o seu e o meu coração também. E hoje você vai acompanhar várias iniciativas do bem que estão acontecendo no Brasil e no mundo por aqui. Aproveita, manda pra gente a sua mensagem, participe do programa. Compartilha também o link do nosso canal do YouTube, porque estamos com transmissão simultânea por lá. E veja o que preparamos para você no programa de hoje. Festival Integrado alcançou mais de 5.500 líderes em fevereiro na região sudoeste de São Paulo. Ação oferece banho, roupa limpa, kit de higiene, corte de cabelo e oração em Manaus, no Amazonas. Voluntários da Missão Caleb promovem os 8 remédios naturais dentro de um shopping no Paraná. Programa Origens estreia nova temporada. Ana Lopes viaja para a África e encara animais selvagens. A Adra leva carreta solidária para o litoral de São Paulo e oferece refeições, lavagem de roupas e atendimento psicossocial. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Você sabe que o Revista de hoje é sempre um programa especial, cheio de reportagens lindas e inspiradoras. E agora você vai viajar igual como um voluntário com o projeto Maranata. Veja agora lindas histórias de quem dedica a vida para o voluntariado. Após levar água para Walat, a equipe fez as malas e seguiu em direção à aldeia de El Bagoche. Mas antes tiveram que atravessar um largo leito de rio com areias profundas. O nosso caminhão de apoio à perfuração estava cheio de água e de outros suprimentos. Ele teve problemas antes mesmo de descer no rio. Havia muita areia com lodo e pensávamos que ele estava com a tração nas 4 rodas, mas não engatou e ficou enterrado até a metade. Nós pegamos as pás e cavamos muito, não só ao redor das rodas, mas por baixo, porque o eixo diferencial também estava preso. Nós tiramos toda a areia e confirmamos que a tração nas 4 rodas ou 6 rodas estava acionada. Então ele saiu do rio e foi embora. E depois o caminhão que transportava comida e água. Bom, ele desceu até a margem, até o rio. Ele foi descendo. Estava numa marcha muito alta e parou. Quando você acelera, a roda começa a girar e você desce, então. Tiraram ele de lá e levaram ele para a margem, para entrar certo e conseguir passar. Depois disso, nós aprendemos a lição e fizemos a travessia um depois do outro. Um de cada vez. El Bagoche é o lar de Naculeia, de 14 anos. Ela já está casada há alguns anos, mas coleta água neste leito há mais tempo. Todo dia, Naculeia caminha 2,1 quilômetro ida e volta para coletar água. Certos dias, ela precisa fazer a caminhada até 5 vezes, totalizando 10,5 quilômetros por dia. Acordo todo dia, vou pro rio, volto, dou água pras cabras e tiro leite. Às vezes os filhotes têm tanta sede que bebem todo o leite. Não sobra nada pra nós, às vezes vamos dormir sem comer nada. Com um poço, será muito fácil conseguir água. Quando quero água agora, tenho que caminhar até o leito do rio, tirar a areia, esperar a água aparecer, coletar ela e voltar para casa. Vai ser bom para mim porque poupa muito tempo e vou conseguir achar água facilmente. Os especialistas disseram que não conseguiram achar água próximo à igreja que fosse suficiente e usaram formas muito sofisticadas de analisar o que tem lá embaixo. Análise de traços de fraturas e, enfim, coisas muito complexas. Trouxemos especialistas dos Estados Unidos para fazer essas análises. E um deles foi à igreja e disse: olha, não há muita chance. A chance é quase zero. Então pedimos para analisarem aquele velho leito do rio.
Então, vamos lá, olhar lá. Ele disse, bom, a chance de achar água aqui é de 50%. Mas os moradores diziam que, às vezes, quando chove, cai muita água e que essa chuva ia descer pelo leito e destruir o poço que cavaríamos. Não queriam que fosse lá, mas que perfurássemos perto da igreja. Eu disse que não havia água na igreja, mas que queriam mesmo assim. Então, eu tinha conversado com o nosso diretor no país, o Ronnie, uns dias atrás, então, o que iríamos fazer? Bom, nunca vão entender se perfurarmos o leito do rio. Se perfurarmos perto da igreja e não der água, não deu. Não vão poder dizer nada. Essa foi a nossa decisão. Investimos o dinheiro perfurando perto da igreja, apesar de tudo. A equipe teve 2 dias difíceis de perfuração. No fim, apesar do relatório geológico desanimador, eles conseguiram água em Elbogosh. Na Culeia teria água limpa e acessível sem precisar escavar na areia. O homem disse que não havia água aqui. Deus disse que havia. E havia. E quando você percebe que está presenciando uma coisa dessas, é tão poderoso quanto qualquer história bíblica. É a mesma coisa. É uma história bíblica, só que uma história bíblica moderna. Estamos vivenciando isso agora e podemos, inclusive, participar, podemos presenciá-la e podemos até tomar decisões nessa história. Oramos a Deus e Ele faz alguma coisa por nós. É real. Não tem como não se sentir honrado. Para mim, isso pode até passar com o tempo e a realidade pode acabar batendo, mas eu tô agora muito animado. Tô muito satisfeito. Sou grato a Deus. Embora a água tenha sido encontrada como boa parte das águas subterrâneas perto do lago Turkana, ela era salgada. Ela é ainda bem-vinda para banho, higiene, culinária e até para dar aos animais. Mas houve certo grau de decepção por ela não ser totalmente doce. Não podemos tirar o mérito mesmo sendo salgada. Afinal, quem lê a Bíblia sabe que Deus pode tornar a água salgada em água doce, se essa for a vontade dele, mas deve ser feito pela glória dele. Então é óbvio que ele fez isso, e é o que eu penso. E não sei se isso vai acontecer, ou como vai acontecer. É uma história em andamento. Poucas horas depois, Noble recebeu a notícia de que a água havia ficado doce. No início dessa manhã, eu disse que a água, aqui em Elbogosh, no norte do Quênia, seria salgada, provavelmente salgada. Mas viemos aqui agora e descobrimos que a água é pura e potável e estamos animados. Eles estão extraindo 13 galões por minuto, o que é mais do que precisam. E as pessoas estão animadas, todos estamos, água pura. Com a sobra de materiais, a equipe da Maranata pôde perfurar mais 3 poços na área, embora um deles não tenha dado água. A equipe da Igreja de um Dia também ergueu 6 estruturas para o crescente número de membros adventistas. Essa experiência toda teve um impacto profundo na fé crescente da equipe da Maranata, que não era adventista, culminando no batismo de 6 trabalhadores no lago Turkana. Foi indescritível para mim, porque nunca imaginei que iria batizar as pessoas com quem trabalhei por 2 semanas. Foi uma emoção quase difícil de controlar. E não só os membros da equipe da Maranata que decidiram seguir Cristo. Aldeias inteiras em Ileret estão recebendo a água espiritual que estão encontrando. As pessoas vêm tirar água e ouvem o canto e a pregação, e enquanto elas estão tirando a água física, são alimentadas com água espiritual. Já está provado que esse contato, essa influência, leva cada vez mais as pessoas a conhecerem a igreja e a se tornarem adventistas. Jesus se conecta com a mulher no poço, que só pensava assim: "Ah, você vai me dar água." E Jesus diz: "Vou lhe dar água viva." E ela diz: "O quê?" Então, a imagem mental que Jesus reproduziu para aquela mulher é a mesma que está aqui. Nós vamos ajudar vocês com a água física, mas vocês também ganharão a água espiritual. E é isso que estamos vendo acontecer até hoje, aqui no norte do Quênia, coisa que nunca foi alcançada por nenhum grupo religioso. Nós sonhamos com isso desde que chegamos aqui. Há água, não há água, podemos ajudar as pessoas, não podemos ajudar, as igrejas são boas e ajudam.
Os poços, a água, isso muda a vida em todos os aspectos. Seja a pessoa cristã ou não, todos têm necessidades. Então, sim, ver a água, ver as pessoas usando a bomba e as crianças, e na verdade nem só as crianças, pegando a água e jogando na cabeça, é muito empolgante. Mais que empolgante, é miraculoso. Porque não sabíamos o que esperar e aqui está a água que queríamos desde a primeira vez que viemos aqui. É difícil explicar, é impactante, de verdade. Se você não se impactou, você não está vivo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região sudoeste do estado de São Paulo, promoveu durante o mês de fevereiro o Festival Integrado de Evangelismo e Liderança, a Caravana Fiel. Um momento para os líderes somarem conhecimento em prol das atividades que serão desenvolvidas agora em 2023. Mais detalhes você confere agora com a Carmen e Ohana. Sorocaba, Tatuí, Piracicaba, Indaiatuba, Avaré, Hortolândia e Capão Bonito foram cidades anfitriãs para as suas regiões durante todo o mês de fevereiro ao receberem o Festival Integrado de Evangelismo e Liderança, a Caravana Fiel, um marco no início de 2023 para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região sudoeste do estado de São Paulo. E o objetivo da Caravana Fiel, além de motivar os líderes locais, é treiná-los, para que os conhecimentos adquiridos aqui, em todas as palestras, sejam colocados em prática ao longo do ano. Porque é uma oportunidade que nós temos de todos os departamentais, todas as áreas, com os oficiais de cada área, de cada igreja, estarem reunidos. Não apenas para passarem uma agenda, mas para se comprometerem, receberem orientações, fecharem e alinhavarem estratégias que são executadas em cada igreja, em cada bairro, em cada cidade do campo ao longo de todo o ano. As lideranças das diversas áreas ao longo da Caravana Fiel puderam fortalecer laços, somar conhecimento, além de saírem motivadas para colocar em prática o planejamento anual. Esse projeto que teve aqui hoje, que foi o Fiel, foi muito bom para a gente poder fazer o nosso planejamento anual de todas as atividades que a gente vai fazer. Por exemplo, Vidas por Vidas, que é as doações de sangue, os projetos de aperfeiçoamento de novos líderes aqui na Associação Paulista Sudoeste. A gente vai dar um abraço, a gente compartilha amizade. Nisso, não é só o alimento que ela precisa entre outras coisas, mas a amizade é mais importante do que tudo. Porque é dali que a gente abrange para outros setores, né? E ali eu consigo ter uma amizade, eu tenho um estudo bíblico e entre outras atividades também. A gente tem aprendido aqui no Fiel, nesse local que nós estamos aqui reunidos, são requisitos, são ensinamentos e traz estratégias que nós levamos para dentro da igreja, mas não só dentro da igreja. Nós temos a comunidade onde a gente está inserido, na nossa cidade, e isso nós levamos para melhor atender as pessoas que veem a igreja como um recurso de benefício para a sociedade. Ao todo, a Caravana Fiel em 2023 alcançou aproximadamente 5.500 líderes, que serão multiplicadores na sua igreja local e na comunidade onde estão inseridas. Em Manaus, colaboradores e pastores da Igreja Adventista passaram uma tarde compartilhando amor e alegria com crianças acolhidas em um abrigo. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, cerca de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no Brasil, divididas em mais de 4.500 locais, como o abrigo Monte Salém, situado na zona norte de Manaus. O abrigo atua há mais de 20 anos, acolhendo crianças e adolescentes. O abrigo hoje nós temos 22 crianças, o público nosso maior hoje é de bebê, recém-nascido, de 0 até 3 meses e de 3 meses até 2 anos. Os maiores nós temos hoje 5 crianças. Essas crianças que têm problemas familiares, que são vitimizadas, sofrendo abuso. Então, o objetivo do abrigo Monte Salém é acolher essas crianças. A maioria das crianças chegam sem nenhuma perspectiva de futuro, principalmente as adolescentes. E é na casa de acolhimento que essas crianças encontram o amor e carinho que não recebiam, através do trabalho das cuidadoras. Antes eu morava com a minha mãe, então assim, para mim lá era muito difícil e eu vim para cá, a minha vida mudou. Não só porque eu tenho uma cama nova, um quarto novo, mas sim, Deus entrou na minha vida e me transformou.
E para mim estar aqui morando neste lugar, com várias pessoas me apoiando, é muito lindo. Eu vejo o trabalho delas, o amor que elas dão para nós, para mim e para minhas irmãs. E foi pensando em levar mais o amor de Jesus para essas crianças que pastores e colaboradores da Igreja Adventista do Sétimo Dia realizaram uma tarde diferente e muito animada no abrigo. Os participantes da ação levaram doações e presentes, mas além disso, sorrisos e atenção para os acolhidos. Eu acredito que se cada um da gente colocar o nosso coração, o nosso amor na missão e fazer uma coisa, a gente vai ter muitas coisas para a honra e glória do Senhor. O amor demonstrado através das doações e atividades alcançaram tanto as crianças acolhidas quanto os colaboradores do abrigo, além de deixar no coração dos doadores o sentimento de solidariedade e de que atos de amor fazem toda a diferença. Para mim, quem é privilegiada sou eu, porque eu estou aqui com essa oportunidade de ajudar elas e poder trazer mais alegria para a vida delas. Então elas merecem muita coisa. Em meio a um grande movimento de reavivamento e intercessão, agir em prol de quem necessita mostra a essência do cristianismo, algo que precisamos exercitar diariamente. Mesmo a gente tendo medo de quando tudo está acabando no mundo, mas Deus está lá. Ele fala que Ele não vai deixar nós sozinhos. Todo verdadeiro movimento de reavivamento, com base na oração, precisa resultar em ação. E as ações que a gente viu nessa tarde foram bênçãos tanto para as crianças que receberam, quanto para o grupo que veio realizar. Os desbravadores de Pernambuco se reuniram depois de 7 anos sem um grande evento, no qual puderam aprender na prática a serem servos de Deus e amigos de todos. Confira como foi o Campuri Imortais. Lenço amarelo, barracas e muita diversão. Diferentes atividades fazem parte de um desbravador, que são meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos e que convivem juntos em um clube focado em contribuir para o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Durante todos os dias, esses milhares de desbravadores se reuniram para cantar, ouvir mensagens de inspiração e celebrações através de batismos. Durante os dias 19 a 22 de fevereiro, eles trocaram seus quartos por barracas e a alegria estava por toda parte. Uma energia única tomou conta do Colégio IAPE, que recebeu mais de 160 clubes. Quando o nosso grande exército vai gritar Maranata! Um evento como esse, ele reforça as novas gerações. Ele é uma oportunidade de apelo, de colheita, de consagração e de muitas decisões. Os momentos de reflexão eram acompanhados por estudos da Bíblia e as decisões tomadas para o batismo foram concretizadas com a presença de amigos e familiares. 7 anos que Pernambuco não tinha um Campuri. É uma alegria muito grande para a gente ver esse sucesso, mais de 5 mil desbravadores, mais de 100 batismos. Afinal, é para isso tudo que o clube existe. No final, o objetivo do clube é esse, é salvação. Não há uma métrica humana que possa medir com precisão a importância do Clube Desbravadores na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só o céu, quando formos imortais, dirá o valor do Clube Desbravadores para a nossa igreja. Júlia é desbravadora e destaca a realização e desenvolvimento espiritual nesse evento. E me ajudou muito na minha vida espiritual, porque as mensagens, as orações, os momentos me passaram a presença de Deus perto de mim. Eu senti que Deus se fez presente aqui, nesse lugar, no meio dessa nação de desbravadores. 2 campos foram unidos, Associação Pernambucana e Associação Pernambucana Central, para fazer o maior Campuri da história de Pernambuco, para a honra e glória de Deus. Nas atividades, nos encontros e ao conhecer novas pessoas, muitos vivenciaram momentos para recarregar energias e aumentar a esperança. Como é o caso da Camila, que pela primeira vez participou de um Campuri. É o meu primeiro, então é uma experiência incrível conhecer pessoas. E o Clube de Desbravadores inspira as pessoas a estarem mais perto de Cristo. E eu sei que esse lenço um dia vai ser trocado por coroas pela eternidade inteira. Então estou muito feliz de fazer parte desse Campuri Imortais. O Colégio Adventista de Planaltina, em Brasília, no Distrito Federal, firmou uma parceria com o núcleo da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Distrito Federal e Goiás e realizaram a doação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade.
Formar um cidadão preocupado com o próximo é um dos objetivos da rede de ensino adventista em todo o mundo. A educação adventista, através da agência de voluntariado, busca proporcionar oportunidades para os nossos alunos servirem à comunidade. Neste caso, nós arrecadamos brinquedos que foram entregues para uma escola em 2022, próximo de nosso colégio, e agora aqui neste núcleo da Adria, em Planaltina, Goiás. É uma oportunidade excepcional dos nossos alunos servirem à comunidade e nós ficamos extremamente felizes em fazer uma educação que é muito além do ensino. Olha, o Colégio Adventista tem algumas preocupações, né? Ele existe para poder, claro, olhar para a questão pedagógica. Então, o interesse da educação adventista é realmente ter bons médicos, advogados e outras profissões. Mas a gente entende também que a vida não é feita ali só para o vestibular. Ela continua, vai mais além, né? A educação adventista vai mais além. A agência de voluntariado do Colégio Adventista de Planaltina firmou uma parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, para a doação de brinquedos às crianças que são atendidas no núcleo de Planaltina de Goiás. Aqui hoje a gente atende 168 crianças, né, provenientes de vulnerabilidade social. E graças a Deus tivemos essa parceria com o pessoal da Escola Adventista do DF, que vieram nos prestigiar, né, trazendo presentes para nossas crianças, o qual ficaram muito felizes, né, vocês melhores do que ninguém, para testemunhar, né, esse momento de felicidade delas. Quando a gente sai do colégio, faz esse esforcinho e vem aqui entregar os brinquedos para as crianças, e a gente vê o sorriso, a gente ganha os abraços, a gente ganha as celebrações, o carinho. E é muito bom ver o sorriso das crianças ao ganhar os presentes. Elas ficam muito emocionadas, a gente já chega ali, elas já começam a gritar, fica uma animação e tal. Não é preciso uma data especial, uma celebração ou um dia marcado no calendário para fazer o bem e ver o olhar de quem o recebe. O dia foi muito bom e eu ganhei uma boneca e eu amei. Fiquei muito feliz da minha princesinha. O mês de outubro está muito longe de chegar com o Dia das Crianças. Porém, os alunos do Colégio Adventista de Planaltina realizaram uma tarde diferente para as crianças atendidas no núcleo da ADRA, em Planaltina de Goiás. Que alegria! Hora da sua boa notícia por aqui. E para participar é bem simples. É só você enviar a sua mensagem contando a sua boa notícia para o número 12981352908, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Vamos ver quem participa por aqui. Márcia Santos, de São Paulo. Olá, Darcy, sou da Igreja Adventista da Penha. A minha boa notícia é que nos nossos 10 dias de oração e jejum, tivemos evangelismo com o pastor Raimundo Gonçalves e Paula Chacon. Muita festa no céu. Tivemos os batismos de Deise, Jefferson e Irênio. O Espírito Santo de Deus moveu os corações. Glórias ao Senhor por isso, vida se entregando a Jesus, isso é muito bom. Um abraço a todos vocês, parabéns aí pelo engajamento nessa campanha tão linda da gente se aproximar de Deus, né, que são os 10 dias de oração. Solta a próxima, Misael Barbosa, de Sorocaba, São Paulo. Darcy, boa noite. Hoje a Edna, minha amada, completa mais um ano de vida. Mande parabéns a ela nesse maravilhoso programa apresentado por você. Obrigada pelo elogio aí. Misael, então eu quero mandar um beijo para Edna. Deus abençoe muito a sua vida, você é linda, viu? Deus abençoe a família toda aí. Solta a próxima, Anderson Silva, da Bahia. Boa noite, gosto muito dessa emissora, é muito edificante para a vida espiritual. Um beijo no coração e um abraço a todos os apresentadores. Muito obrigada pelo carinho, Anderson. Um abraço para você e para toda a Bahia aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver uma história emocionante do Antônio, que deixou as drogas para voltar aos estudos. Além disso, vamos conferir a iniciativa Banho do Bem em Manaus e viajar com histórias de missionários no quadro Missão 360 Graus. Então, não saia daí, a revista volta já. De volta e no Missão 360 de hoje, você acompanha a última reportagem especial gravada no interior do Piauí. Você vai ver como o melhor acesso à água promove uma alimentação mais adequada também. E também a importância em servir aqueles que precisam de auxílio. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas água é sinônimo de dignidade. É por meio dela, por exemplo, que as pessoas têm saúde e alimentação adequada.
Quando não chove a gente não planta, né? Porque os invernos aqui não é como as partes do sul que chove direto. Aqui não, aqui passa 6 meses sem dar um gotinho de chuva, né? Um pingo de água. A gente fica se batendo por água. Nossa preocupação mais aqui mesmo é a água mesmo. Seu Chiquinho mora no assentamento Serra dos Gringos, interior de São Raimundo Nonato, no Piauí, há mais de 20 anos. E é com dificuldade que mantém sua plantação. E hoje nós estamos aqui trabalhando. Recursos nós não temos, mas nós temos coragem de trabalhar, e muito. Mas vamos levando a vida, né? Vamos levando. Assim como Dona Zumira, que foi uma das primeiras a receber uma cisterna do Instituto Luz. Tinha dia de não ter água para nada. Teve até um Natal que eu passei sede aqui. Tinha água para nada, nada. Foram 2 vezes que eu fiquei com sede aqui. Mas mesmo assim não desisti não. Aí quando veio a cisterna, melhorou porque quando seca tem como botar. Porque antes não podia nem sequer comprar, porque não tinha onde colocar. A cisterna veio através do Instituto Luz, que eu não sei bem dizer, que foi a primeira vez que o Instituto Luz veio. É a minha sobrevivência aqui, porque se não fosse, porque como eu estou dizendo, não tem, que chove, pode colher água, porque outras vazias não tem. Se não tivesse água, bate vai embora, a gente fica do mesmo jeito. Aí a cisterna é quem segura a gente, porque a gente escolhe água para banhar, lavar roupa, dar os bichos, aí para a gente beber a gente compra, é mais fácil. A gente sabe que a água é vital, né, para a vida humana. Sem água não se faz nada. E a água é a base, né, é o que dá sustentação para todo o resto. Então, quando a gente termina ou já avança nessa questão de segurança hídrica, nós já começamos a pensar na comunidade, a levar ela a pensar sobre a importância da segurança alimentar, né? Então a gente trabalha com hortas orgânicas adaptadas ao semiárido, que além de melhorar um pouco a nutrição dessas famílias, a gente já começa a criar ali um excedente para comercialização, né, para as trocas, e assim a gente vai avançando essa caminhada em torno da independência, da autonomia e da dignidade dessas comunidades. Mas tudo parte da água, porque sem água a vida é muito dura, ainda mais uma região semiárida, né? A comunidade Serra Nova recebeu cisternas do Instituto Luz há alguns anos. Está em processo de desenvolvimento agrícola e econômico, mas a seca ainda oferece desafios. Dona Marineide, por exemplo, já tem sua cisterna no quintal, mas buscar água no barreiro ainda é uma necessidade. E vocês, então, só tomam a água da cisterna? Só. Entendi. E você busca água onde também? Eu busco água ali, num barreiro que tem para ali e outro bem aqui dentro da minha roça. E você usa essa água para quê? Para me lavar pano, para me lavar meus trem. Porque minha água da minha cisterna eu não posso gastar. Se gastar, no tempo que tiver mais quente, como é que eu vou fazer? Aí eu busco água, eu busco até de 8, 12 latas de água. Tem dia que eu busco 14 latas de água por dia, 14 baldes. Para poder lavar todas as coisas, né? Quando eu vou lavar pano, eu ainda busco mais, que eu busco de 15 a 16 baldes. Todo dia é isso? Todo dia está beleza, é melhor que minha qualidade aqui. Ainda tem hora, quando eu ainda termino mais cedo, ainda vou para a roça. Catar feijão, capinar e fazer qualquer coisa. Mas a cisterna adiantou muita coisa para vocês? Muito, muito, porque sem eu ter água para mim beber, para mim já fez tudo. Um projeto missionário deve levar em consideração também as necessidades básicas da comunidade. Um dos principais métodos de evangelização, chamado Método de Cristo, mostra que o relacionamento social é o melhor caminho para a pregação. Afinal, transformar a vida de alguém é um caminho direto para falar de um Deus que transforma vidas. A construção de cisternas promovida pelo Instituto Luz acontece o ano todo por pedreiros locais. Mas 2 vezes ao ano, voluntários de diferentes partes do Brasil se reúnem para atender 2 comunidades. Mais que colocar a mão na massa, eles ouvem, brincam e, com o apoio do Instituto Sementes, levam atenção médica e odontológica. O Instituto Sementes apoia o projeto desde a primeira missão e há alguns anos acompanha a saúde dos moradores da comunidade Boi Morto. Dessa vez, eles iniciaram também uma biblioteca. O principal objetivo é de construir cisternas, só que a gente percebe que tem uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande por saúde. Então a gente vem sempre com uma equipe médica e odontológica para poder prover esse atendimento, essa assistência tão necessária, né?
Além disso, a gente tem percebido também uma necessidade muito grande de evolução cultural e estudantil. Então, esse ano, especificamente, nós começamos a montar uma pequena biblioteca comunitária. Já trouxemos aí 240 volumes em média e montamos na casa de uma professora que mora aqui no Quilombo, a única professora que mora aqui, e ela cedeu um espacinho aqui para a gente montar a biblioteca. Não é só o trabalho, vamos dizer assim, de puxar uma terra, de fazer uma massa de cimento, de coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E você sentar com eles para conversar, ouvi-los, ouvir as dores que eles têm, contar das nossas dores, para nos aproximar dele e eles se aproximarem de nós e conseguirem se abrir e falar das dificuldades que eles têm, que são imensas, mas ajudá-los a ter esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, de novas oportunidades, sonhar com coisas diferentes do que eles têm, do que as gerações anteriores passaram, né? O Instituto ele é totalmente cristocêntrico, né? Não adianta a gente trabalhar apenas o social ou apenas o ambiental aqui e esquecer de toda a promessa que a gente tem aí para toda a eternidade. Então a gente trabalha essa questão do evangelismo de forma muito orgânica, né? E cada vez que nós vemos aqui que a equipe do Instituto vem para a região, Cristo vem junto também, então a gente procura criar essa atmosfera onde o Espírito Santo trabalha, né? Os voluntários, quando vêm também, é um momento muito especial, porque eles trazem um abraço, eles trazem um olhar que as pessoas das comunidades não estão acostumadas a ter. Então, esse grupo, né, esse movimento acaba sendo uma espécie de abraço que Cristo dá nessas pessoas que tanto precisam. Muitas pessoas nesse projeto que nós estamos, é a minha primeira vez. E de outras pessoas também, que vieram de várias regiões do Brasil e que souberam de formas diferentes sobre esse projeto. Então, muitas vezes a gente vê na internet, ouve uma chamada na televisão, alguma coisa assim, e acha que aquilo é algo passageiro. Vou fazer depois. Não deixa para fazer depois. Acho que tem que fazer agora. Como está escrito na chamada do nosso site, né? Quem tem sede tem pressa. Não dá para esperar. Qual a importância de servir aos que necessitam de auxílio? No Novo Testamento, mais precisamente na carta de Tiago, nós encontramos a seguinte afirmação: a religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se longe das contaminações do mundo. Em outras palavras, Deus diz aqui que Ele deseja que nós ajudemos pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por aflições e vivem sem esperança de um futuro melhor. Jesus, Ele sempre teve um interesse especial em ajudar os necessitados. Se você ler os 4 evangelhos com atenção, você vai perceber que de forma clara, Jesus Cristo tinha prazer ao estar ao lado dos rejeitados, dos pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos. E eu pergunto a você, se essas pessoas eram importantes para Jesus, será que devem ser importantes também para nós? Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. Será que realmente nós amamos ao nosso próximo? Ou será que é talvez apenas da boca para fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção essas palavras nos próprios lábios de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. A Bíblia diz aqui que um dia Jesus dividirá a raça humana em 2 grupos. Para um desses grupos ele vai dizer: vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Para o outro, infelizmente, a reação vai ser bem diferente. Vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos os grupos de pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando nós agimos assim? E Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando nós estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. Agir em prol de pessoas assim, sem dúvida alguma, também faz parte da nossa missão.
Como seguidores de Jesus, nós devemos ser conhecidos não apenas por aquilo que nós cremos, mas principalmente por aquilo que nós oferecemos, através da nossa vida, àqueles que são destituídos de muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar. Mas eu preciso ser sincero com você. Se você aceitar a sua missão nesse mundo e ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus e ajudar os necessitados que vivem aí cerca de você, isso vai te custar alguma coisa. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua energia, vai custar o seu esforço, vai custar o seu dinheiro. E talvez custará a sua privacidade em alguns momentos. Só que a recompensa será eterna para você. Jesus Cristo, aqui, Ele afirmou: eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais. Você sabe o que é 100 vezes mais? É o retorno de 10.000% do seu investimento. Nada mal, hein? Ninguém em todo o mundo daria uma taxa de juros semelhante para você. Nada que você faz por Jesus nesse mundo é em vão. Nunca se esqueça, por Deus se preocupar com todo mundo, devemos também participar desse sentimento. Isso envolve orar por essa missão e participar de qualquer forma. Você pode estar dizendo: eu não posso mudar o mundo. Só que você pode mudar o mundo para uma pessoa. Ao você estar envolvido em serviços comunitários, certamente você poderá ser a extensão do amor de Deus a muitas pessoas que ainda não o conhecem. Que tal hoje mesmo você buscar formas de servir aqueles que tanto necessitam? Não deixe para amanhã aquilo que você pode começar a fazer hoje mesmo. Forte, né? Gente, a Igreja Adventista organizou uma ação social de saúde para atender os participantes de um projeto evangelístico que durou 20 noites. Olha só. Alguém muito especial para Rosilda nutriu um sonho de que a família se tornasse adventista um dia. Por meio de um projeto evangelístico realizado pela Igreja Adventista em Concórdia, no Pará, foi que a Rosilda conseguiu realizar o sonho do sogro. Meu sogro era da Igreja Adventista e o sonho dele queria para a gente, realizasse o sonho dele, da igreja, ficar junto com ele. Aí ele faleceu, aí não foi realizado o sonho dele quando ele estava vivo, Aí agora a gente fomos às 20 noites participando, a gente fomos se batizemos aqui. Começamos com a primeira fase de visitações e em mês de janeiro agora nós fizemos a segunda fase, começamos a segunda fase, que foi as palestras, onde várias pessoas foram batizadas, mais de 20 pessoas já foram batizadas, graças a Deus ainda mais pessoas vão ser batizadas. E foi nesse projeto que nós tivemos também a história, muitos testemunhos, mas a história da Zilda, que é uma família, uma senhora que seu sogro era da igreja, há muito tempo faleceu e o desejo deles era que ele estivesse na igreja. E para celebrar esse projeto, uma ação de saúde foi organizada pela igreja. Ao todo, 20 pessoas, entre profissionais de saúde e voluntários, trabalharam no atendimento aos participantes. Um dos organizadores dessa iniciativa foi o Eliezer, que é um dos líderes da igreja. Decidimos fazer para a comunidade, para aqueles que estavam frequentando, uma ação de saúde com médicos, com dentistas, orientações sobre saúde, exames de ultrassom, glicemia e tantos outros, averiguação de pressão arterial e tantas outras coisas. É a igreja junto à comunidade tentando se aproximar e trazer esse momento esse movimento social de cidadania, de ajuda que a nossa Igreja Adventista tem prestado aqui em Concórdia do Pará. Até a prefeita da cidade passou pelo local para conferir o atendimento às pessoas. Queria agradecer principalmente a igreja, que tem um papel também de nos auxiliar, não só nesse papel na saúde, mas também no trabalho social com as crianças e adolescentes, Tem esse trabalho importante e agora nos ajudando na saúde aqui. A Darliele, médica especialista em radiologia, já fez várias ações de saúde pelo estado do Pará. E ela conta que esses atendimentos são muito oportunos para as comunidades que participam.
as pessoas que estavam passando por aqui, elas aproveitaram da oportunidade, né, até para fazer um exame que deveria ser de rotina, mas que acabaram que descobriram certas patologias, tiveram, infelizmente, essas infelizes surpresas, mas que foram diagnosticadas e adequadamente encaminhadas. Após realizar o sonho do sogro, o objetivo agora é trazer o marido, que é filho dele, também para a igreja. Mas agora você vai falar de Jesus para outras pessoas. Vou trazer muitos. Primeiro eu trazer meu esposo, depois vou trazer mais ainda. Eu gostei demais. Tomar banho, comer 3 refeições por dia, vestir uma roupa limpa. Para a maioria, esta é uma rotina diária. Mas para quem mora na rua, é outra realidade. Conheça o projeto que mobilizou ações solidárias em Manaus através da oração. O Mercado Adolfo Lisboa recebe pessoas do Brasil e do mundo por aproximadamente 140 anos. O local é conhecido pela riqueza cultural, arquitetura histórica, ponto turístico e de comércio na capital amazonense. Mas um grupo de pessoas mora ao seu redor e é pouco visto por quem passa por lá. Dados da Secretaria Municipal da Mulher, da Assistência e Cidadania de Manaus confirmam que o centro histórico da capital é a área em que concentra o maior número de pessoas em situação de rua. Mas será que é possível fazer a diferença nesta região? Manaus tem que deixar de ser só o ponto turístico das pessoas. Tem que se tornar o ponto onde as pessoas se encontram com Jesus. Este encontro aconteceu através do projeto 10 Dias de Oração, que reuniu os colaboradores voluntários da sede administrativa da igreja na região central do Amazonas. É um movimento que desperta o interesse logo no início do ano de toda a igreja, da membresia da igreja, a busca, a consagração, a oração. Mas nós não só trabalhamos com a oração, né? Esse incentivo à oração, mas também nós incentivamos os nossos irmãos às práticas solidárias. Nós escolhemos fazer essa ação com os moradores de rua. São pessoas excluídas da sociedade, esquecidas, invisível, que passamos por elas e às vezes nem percebemos. A ação solidária ofereceu banho, roupa limpa, alimentação, corte de cabelo, kit de higiene e oração aos moradores em situação de rua. Se isso aqui tivesse mais vezes, eu acho que teria mais paz aqui no centro, sabia? Porque muitas vezes a gente precisa de um abraço, de um carinho. E às vezes, muitas vezes, as pessoas viram as costas pra gente, né? Mas também Deus tem o seu povo que ainda tem um amor pelo seu próximo. Aí a gente começa a entender o sentido para o qual nós estamos aqui, que é servir. Né? Até porque o exemplo de Jesus é isso, é o serviço. Né? Deus é o maior servidor. E se a gente não entender isso, a gente não vai entender o que é ser cristão também. E aí por isso que esse projeto serve para a gente voltar a esse sentido da vida. Num momento desse, para eles é significativo. Alguém se importou com eles, alguém os viu e alguém proporcionou para eles um momento especial. Nós, moradores de rua, um banho é luz, muito luz. Ela faz muita diferença. A senhora não sabe a alegria de uma pessoa que passou uma semana com uma roupa e chegar ali e ver uma roupa limpinha. É uma alegria muito grande, pelo menos um dia ela vai se sentir feliz. O que bota a gente aqui é a droga e a tua escolha. Seja lá qual for, mas tu escolheu viver nela, tu vai viver assim, sujo, fedendo e ao mesmo tempo as pessoas te desprezam. Espero que vocês sempre retornem de novo para trazer a felicidade. Não por conta da comida, não por conta disso, mas sim por conta do louvor que eu cantei, porque eu gosto de cantar. O abandono dos estudos pode ser uma ponte direta para o crime, para as drogas, segundo um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O Antônio fez parte dessa realidade, mas com a ajuda da educação adventista no oeste do Pará, ele recebeu uma nova chance de voltar à escola. Você vai ver agora um lindo testemunho que mostra que é possível sim recomeçar. Sou de Cantanhede, Maranhão. Da minha família não tinha ninguém batizado. Meu pai era muito severo e com 14 anos eu comecei a usar droga por influência do meu irmão e dos meus amigos. Com meus 19 anos, que era para mim ter terminado meus estudos, eu fui muito na gandaia dos meus amigos.
O Antônio é o caçula de 7 irmãos. Os pais se separaram quando ele tinha poucos meses de vida. O Antônio fez parte de um quadro que se arrasta há anos em nosso país, a evasão escolar de jovens. Mas Antônio reverteu essa história. Aos 24 anos, ele decidiu voltar a estudar e hoje, aos 28 anos, cheio de entusiasmo, está concluindo o ensino médio. O IATAI representa para mim comunhão, aprendizado, porque cada tempo que a gente passa aqui, a gente vai aprendendo. Antônio conta que usou drogas como maconha, cocaína e crack por 6 anos. Aos 22, após uma overdose, ele decidiu parar. Foi nesse mesmo período que ele conheceu um pastor adventista e fez grande amizade, que lhe orientou a retornar aos estudos e ir para o internato. Mas Antônio preferiu trabalhar como ambulante. Anos depois, o seu pai adoeceu e veio a falecer, o que mudou os planos então de Antônio. E aí então ele decidiu aceitar ajuda. E a partir daí, a sua vida deu uma virada de 180 graus. Tem coisas que aqui eu vou levar pro resto da vida. Coisas que talvez eu estando lá no mundo, eu não teria essa capacidade de estar aprendendo o que eu aprendi dentro do colégio. Saí do Maranhão, vim para o Pará estudar no internato e foi a melhor coisa. Nós temos dezenas, centenas, milhares de pessoas que já passaram pelo IATAI e por outros internatos com história de vida semelhante, parecida. Alguns entraram mais jovens, outros com um pouco mais de idade, mas todos com o objetivo de poder realizar o sonho, um desejo que Deus colocou no coração. E quando vemos histórias como essa, nós temos a certeza, cada dia mais, que o internato hoje ainda tem o seu lugar. E até Jesus voltar, nós queremos continuar prestando esse serviço especial à comunidade que está ao redor, aos jovens, às crianças, às pessoas que necessitam também de um apoio relacionado a isso. E agora é hora de você participar aqui do Revista, nos ajudar a construir esse programa de boas notícias. Vamos ver as mensagens por aqui. Jamerson de Caxambu, Minas Gerais. Oi, Darcy, minha boa notícia é que eu e minha esposa estamos participando dos 10 dias de oração. Pena que está terminando, mas foi bênção pura, louvado seja Deus. Tá terminando os 10 dias de oração, mas o propósito é continuar nessa conexão diária com Deus, tá bom? Solta aí. Emily Martins, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Olha só, bom sábado, Darcy. Olha aí a equipe do estúdio do Revista Novo Tempo, compartilhando desse jejum. É muito bom estar na companhia desses meninos que são excelentes profissionais. Feliz sábado para todos. Pena que eu cheguei atrasada nesse café da manhã aí, né? Um beijo grande. Realmente é uma equipe maravilhosa que eu tenho aqui no meu coração. É muito bom, viu, fazer parte dessa equipe. Solta a próxima. Maria Coelho. Olá, povo amado de Deus. A programação dos 10 dias de oração da Igreja Central de Montenegro está sendo uma bênção. Todas as noites nos reunimos para louvar e agradecer ao nosso Deus. Já recebemos bênçãos dos nossos clamores. Que Deus seja louvado. É isso aí. Basta que peçamos, né, minha gente? A gente tem que pedir mesmo, porque o Senhor está pronto, de mãos estendidas para nos abençoar. Vamos para uma pausa rápida agora, mas a seguir você vai ficar por dentro das notícias da Igreja Adventista pelo Mundo com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Tem também uma feira de saúde diferente que aconteceu dentro de um shopping. E ainda vamos falar um pouco aí sobre uma nova temporada do Origens que foi gravada na África do Sul. Seu programa de boas notícias volta já. Após um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Igreja Adventista continua trabalhando para levar esperança em meio à guerra. Os desafios não são nada fáceis. E você vai ver agora o relato impressionante do presidente da Hope Channel na Ucrânia, que é o equivalente à TV Novo Tempo no país. Essa e outras histórias você vê agora na Agência Mundial de Notícias, a ANN, com o pastor Williams Costa Júnior. A ANN conversa com o diretor da Hope Channel Ucrânia no aniversário de 1 ano do conflito com a Rússia. Adra abre escritório em Cabo Verde. Igreja Adventista em Cuba homenageia centenas de fiéis em toda a ilha. Essas e outras histórias você vê aqui agora na ANN. O conflito armado entre Ucrânia e Rússia completa 1 ano. Em meio à tragédia, morte e caos, a esperança continua viva. Prova disso é o Hope Channel Ucrânia,
o canal da esperança do país, que não parou de transmitir o sinal nem por um instante durante todo o período, e ainda mais de 1.000 pessoas se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia neste momento tão difícil. Nós conversamos com Maxim Krupski, diretor do Hope Channel Ucrânia, que trouxe estas e outras informações encorajadoras. Maxim, qual a sensação de estar um ano em guerra? Como foi para você enfrentar essa situação? To face this situation. É inacreditável estar nessa situação. Foi um ano de orações, um ano de ministério e um ano de muito sofrimento e dor. E me conte sobre a situação da igreja. Como foi a igreja afetada pela guerra? Vou apresentar alguns números para responder a esta pergunta. Em primeiro lugar, não são somente números positivos para nós, e mostram como a guerra impactou a igreja. Do lado ruim temos 23 prédios da igreja danificados, 4 prédios destruídos, 16 membros da igreja que foram mortos, 15 membros da igreja feridos e 21 membros da igreja desaparecidos. Nós temos 8.073 membros da igreja que deixaram a Ucrânia. Então, isso é bem triste. Dos números bons, nós temos 1.029 novos membros da igreja que foram batizados em 2022. Temos 55 pessoas que estão fazendo a profissão de fé. No total, temos 1.084 pessoas se juntando à Igreja Adventista do Sétimo Dia na Ucrânia. Fale um pouco sobre os planos para o futuro. Como a Ucrânia está envolvida no projeto Europa para Cristo? A Ucrânia esteve envolvida desde o primeiro dia em que ouvimos falar deste programa, pois para o nosso território é muito importante essas iniciativas evangelísticas. Por favor, me fale sobre a Hope Channel. Durante a guerra, a Hope Channel interrompeu as atividades. Vocês estão seguindo em frente? Qual é a situação do canal Hope Channel na Ucrânia? É interessante, pois já se passou quase um ano dessa terrível guerra e em nenhum momento nossa transmissão falhou. Então, está funcionando. Temos uma grande ajuda da Hope Channel Internacional, da Rádio Mundial Adventista e de muitos amigos e parceiros. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. E qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com todos que oraram e ajudaram a Ucrânia durante o ano passado? Orem pela paz, orem por mais relacionamento com Deus. O que percebemos esse ano é que Deus continua a sua missão em todas as circunstâncias. Guerra, terremoto, problemas, instabilidade econômica, problemas de saúde. Deus continua a sua missão. Muito obrigado. Deus o abençoe. Deus abençoe. Juntamente com representantes do governo do Cabo Verde, a Agência Humanitária Adventista, a ADRA, abriu um escritório no país. A cerimônia foi realizada em Praia, capital de Cabo Verde. Ato de apresentação pública do escritório cabo-verdiano da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, uma organização humanitária mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia que atua em projetos de desenvolvimento, crises humanitárias e situações de catástrofes naturais. A diretora desta agência a nível nacional, Andreia dos Anjos, acredita que a ADRA Cabo Verde será uma mais-valia. Acreditamos que a ADRA Cabo Verde vai aportar mais ajuda, mais suporte aos cabo-verdianos para tentar ajudar os mais vulneráveis aqui em Cabo Verde. Por exemplo? Nós focalizamos nos programas da WASH
água e saneamento, educação, resposta a emergências e saúde também. Exatamente isso que vamos tentar fazer nos próximos anos, logo após a abertura da nossa organização. O diretor regional da ADRA para a África Ocidental e Central, Emmanuel Amenhito, afirma estar ao corrente dos grandes desafios sociais que Cabo Verde enfrenta e considera que a expertise da organização será útil. Notre expertise en termes de booster l'économie, le développement économique. Com a nossa expertise, poderemos ajudar em questões ligadas à agricultura, trazer inovações nas operações humanitárias em Cabo Verde, iremos identificar pessoas vulneráveis, trabalhar para que nenhuma criança fique fora do sistema de ensino, garantir a segurança de mulheres vulneráveis, ajudar no acesso à saúde para que pessoas vulneráveis tenham força dentro do sistema cabo-verdiano. Pour être une force pour le Cap-Vert. E estado a dizer com que financiamentos a ADRA conta, Emmanuel Amenhito sublinha que a agência tem doadores e trabalha também com fundos de organismos internacionais, parceiros europeus como, por exemplo, a BMZ e a NORAD, que financiam muitos projetos. A ADRA espera também o apoio de doadores nacionais e do governo cabo-verdiano. No ato de apresentação pública do escritório da ADRA em Cabo Verde, participaram a Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, o Diretor Nacional do Planeamento do Ministério das Finanças, representante da Presidência da República, fundações nacionais, associações como a ACRIDES e outras entidades. Nos últimos 3 anos, o trabalho incansável de mais de 8.000 voluntários dedicados e uma equipe de pastores fez a diferença em Cuba, uma ilha localizada a apenas 166 quilômetros de Miami, nos Estados Unidos. Só no ano passado, mais de 3.000 pessoas foram batizadas por causa dos esforços dedicados desses fiéis e o compromisso deles de compartilhar o Evangelho, aprender novos métodos de discipulado e dobrar os esforços na pregação de Jesus e sua breve vinda. Os eventos de celebração em 10 cidades, chamados de Festivais dos Leigos, viram os líderes da igreja viajarem mais de 1.200 quilômetros para se encontrarem em cidades como Las Tunas, Holguín e Santiago. Entre os campeões de levar pessoas para Cristo, destaque para Concepción Morales, 67 anos, natural de Guantánamo. Ela levou 50 novos fiéis ao batismo em 2022. Joan Rafael Paz, que deixou seu próprio negócio para servir a Cristo, levou 39 pessoas ao batismo, 15 delas apenas no ano de 2022. Entre os mais de 200 leigos especialmente homenageados em Cuba, Vitor Vargas, pastor distrital, foi reconhecido por discipular 120 pessoas na Igreja Adventista em Tunas, localizada no leste de Cuba. Bem, estas foram as notícias da NN. Eu espero que tenha desfrutado destas experiências de boas notícias ao redor do mundo. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, ajuda humanitária e esperança. Que Deus abençoe e um forte abraço. Um abraço, pastor. Mais de 3.000 voluntários participaram do Encontro Regional de Oficiais da Igreja, o Herói. O evento aconteceu na zona sul da capital paulista e no Vale do Ribeira, interior do estado. O tema Através de Nós foi marcado com apresentação de técnicas, métodos de desenvolvimento e entrega de materiais para o trabalho missionário. A Zona Sul de São Paulo é uma das áreas mais extensas e populosas da capital. A região também é conhecida pela pluralidade e diversidade social. É neste contexto que voluntários prestam apoio através das ações sociais, educativas e espalham a mensagem de amor e esperança por meio do estudo do Evangelho. E para preparar esses voluntários, foi realizado o Encontro Regional de Oficiais de Igrejas em São Paulo e no Vale do Ribeira. Em 2023, o maior programa de capacitação e desenvolvimento da Igreja Adventista para a região sul de São Paulo segue uma nova dinâmica. O evento reúne representantes de todos os setores das igrejas locais do campo, divididos por regiões para um dia de treinamento. A nossa expectativa é que um ciclo de reuniões e encontros presenciais gere motivação e instrução específica e clara para esse próximo período. Entendemos que assim os líderes acabam replicando isso daí nas suas igrejas, dando proximidade e frequência nas ações.
Após 3 anos sem o encontro presencial, cerca de 3.000 pessoas se reuniram para aprender e compartilhar o que deu certo durante o período da pandemia. Especificamente no Departamento de Comunicação, nós entendemos que a pandemia trouxe à tona a importância do nosso departamento. A igreja hoje é muito mais relevante através dos meios de comunicação que ela tem. No primeiro momento da reunião, foi apresentada a equipe completa de líderes da Associação Paulista Sul para os próximos 3 anos. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de conhecer a igreja aqui da Paulista Sul. Ao longo dos heróis, deu para perceber que é um povo muito engajado, que tem muita vontade, muito desejo de ser fiel e de ver Jesus voltar. Além disso, foram divulgados a nova agenda do campo e o livro missionário Grande Conflito. E para quem gosta de novidades, aí vai uma. No mês de março, nós teremos a trimestral no dia 11 e uma novidade para esse ano, que é o Evangelismo Kids, que é uma preparação para que as crianças chamem seus amigos para a Semana Santa. E o intuito é que após a Semana Santa, a igreja possa abrir uma classe bíblica, né, para o ministério aí das crianças. Bom, para ficar por dentro de tudo, vale até enfrentar o calorão. A gente já sabe o horário que vai sair daqui a um pouco mais tarde, eu ainda vim de casaco, mas assim, o pessoal equipa legal, eles colocam ventiladores umidificantes, tudo, né? Então assim, a gente aguenta. Não só os ventiladores, Naê, mas como toda a estrutura foi pensada e montada para servir melhor os convidados. Nós temos uma equipe que procura, assim, de todas as formas, atender bem a Irmandade. Eles têm que ver em nós e através de nós, principalmente, a pessoa de Jesus Cristo, para poder dar aquela ênfase no departamento, para que eles possam levar um trabalho digno também lá na sua igreja. Em seguida, os participantes foram divididos em salas onde receberam orientações, motivação e materiais de apoio para a sua área de atuação. É um meio de aprendermos mais, né? Para ensinarmos para as pessoas, entendeu? O plano da igreja nesses encontros, né, encontro regional e oficial de igreja, é justamente esse: capacitar a liderança, que todas elas tenham o mesmo treinamento, as mesmas condições de trabalho, para que possamos de maneira integrada trabalhar em todas as frentes da igreja. E através da adoração, da pregação e do serviço, que as boas novas vão chegar até o seu João, a Dona Dulce, a Eduarda e a milhares de pessoas. Isso aí, até os confins da terra. Gente, uma nova formatura de médicos nas especialidades de anestesiologia, clínica médica e cirurgia geral foi realizada no Hospital Adventista de Manaus. Aqui a reportagem com os detalhes agora. Gratidão por tudo. Desafio, persistência, resiliência em vários momentos, superação, dedicação e empatia. Empatia pelo próximo, pelo paciente. E realização. Que Deus os abençoe e os guarde e que vocês sejam profissionais comprometidos com a excelência, com a qualidade e com a humanização. Assim, os 8 médicos que cursaram nesses últimos anos a residência nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral e clínica médica concluíram uma importante etapa na sua formação acadêmica. Quando um médico desse pega um caso clínico para ele resolver, ele mergulha na literatura, mergulha na ciência para entender o caso e assim dar um desfecho para o paciente. O programa de residência médica do Hospital Adventista de Manaus teve início em 2016. Essa é a 6ª turma de clínica médica e a 4ª de anestesiologia e cirurgia geral. É muito importante a especialidade porque nós nos deparamos com situações complexas dentro do contexto da assistência. E quem trata desses problemas complexos é o especialista, que se aprofundou no conhecimento para tratar dessas patologias. Eu me sinto muito grata por todos os preceptores, todos os meus rimenos, meus residentes e toda a minha família, né, que me apoiou durante todo esse período. Eu entrei na residência no pico do Covid, então foi realmente um desafio. Ao longo da residência eu ganhei não só experiência, mas eu aprendi a ter cada vez mais responsabilidade, porque era uma pessoa, era um pai, era uma mãe, era um filho que estava deitando ali para a gente tentar ajudar. Eu levo uma pessoa comigo de ser mais empática com os outros, uma pessoa mais entendedora do problema alheio
e com certeza uma pessoa que acredita mais no ser humano. Às vezes nós compartilhamos sofrimentos, mas também muita alegria porque existe cura. Então a gente aprende com tudo, tanto compartilhando alegrias quanto tristezas também, mas o aprendizado fica para sempre. Você está acostumado a ver feiras de saúde em lugares abertos, mas em Ponta Grossa, no Paraná, os Calebs escolheram um local nada comum, um shopping. Os adventistas organizam feiras de saúde geralmente em lugares abertos, como em praças públicas. Mas os jovens da Missão Caleb resolveram fazer num lugar incomum. A feira aconteceu nesse shopping, em Ponta Grossa, no Paraná, durante o sábado, dia 25 de fevereiro. A gente mandou uma mensagem, entrou em contato com o gerente, conversamos, explicamos o que era o projeto. Para eles viram com bons olhos, porque chamaria, atenção para o mercado e para o shopping também. As pessoas costumam vir ao shopping para fazer compras, comer na praça de alimentação ou apenas passear. E por que não conferir como está a saúde e conhecer melhor os 8 remédios da natureza? A feira de saúde atendeu 200 pessoas, da 1 da tarde até as 7 da noite. A mocinha me abordou ali, me deu um convite, daí eu vim até aqui para ver como está a minha saúde. Graças a Deus está tudo em ordem, perfeito. 100%. A Araís soube da divulgação por uma TV local e foi ao shopping aproveitar o serviço gratuito. Minha filha viu no programa de TV, né? E daí falou, ó mãe, seria bom que você fosse lá para ver como é que tá, né? Vi que meus exames deu tudo certinho, eu tô em dia com a minha saúde, deu tudo bom meus exames e o pessoal aqui atende muito bem. Então, de parabéns à equipe. No total, 40 voluntários ajudaram na feira durante o sábado, alguns da área da saúde, como a Ana, estudante de odontologia, que participa todos os anos da Missão Caleb. É muito bom você atender a população, ver as necessidades dela e poder falar um pouquinho de Jesus também para ela, que é o que o Caleb faz, né? Pregar um pouquinho de Jesus usando a minha profissão. As pessoas puderam conferir se estão no peso ideal, calculando o IMC, Índice de Massa Corporal. Também medir o fluxo respiratório, fazer o teste de glicemia e aferir a pressão arterial. Os estandes apresentaram os remédios naturais: água, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus. Na última etapa, os participantes oravam e recebiam o livro O Grande Conflito. Nossa ideia é que essa feira seja o primeiro impacto para a pessoa, o primeiro contato. Depois ela recebe um livro que tem um QR Code que leva ela para outros caminhos, para Novo Tempo, contato com a igreja, contato com a Missão Caleb. Nós vamos entrar em contato com essas pessoas, vamos visitá-las, oferecer mais um presente e a ideia é convidá-las para os domingos especiais que os próprios Calebs irão organizar. Esta semana teve novidade aqui na TV Novo Tempo. Começou na última quinta-feira a nova temporada do programa Origens, com o tema Mundo Animal. Gravada direto da África do Sul, os episódios estão repletos de surpresas. O Origens é um programa de ciências, né? A gente fala de biologia, química, geologia, só que de uma maneira voltada para o criacionismo, que é uma coisa muito rara de se ver por aí, né? A gente tem uma perspectiva que é colocada pra gente e é isso, né? A gente aprende algumas coisas na escola e o Origens tenta desmistificar essas coisas e mostrar que existe um outro lado que muitas vezes é levado só como uma coisa de fé. Ah, ele acredita em Deus por causa da fé, por causa não sei o quê. Mas a ciência pode comprovar algumas questões relacionadas à fé das pessoas. Então o Origens ele serve para confrontar de alguma maneira uma ciência que foi estabelecida ao longo dos anos e também trazer conhecimento, um conhecimento diferente, algumas curiosidades para o público também afirmar a fé que tem e conhecer um pouco mais sobre o mundo que a gente vê hoje, né? Olha, essa nova temporada traz muitos detalhes sobre alguns animais específicos que a gente encontra na África do Sul. Muita cultura em relação a conhecer os animais. Eu tenho que estar na frente das câmeras, eu sou meio que obrigada a participar dessa aventura. Obrigada, eu digo sim, rindo, né? Porque eu amei poder estar tão perto dos animais e aprender e valorizar bastante a ciência que está por trás de cada costume dos animais, hábitos, enfim, diferenças né, dos animais que nós temos também na nossa região. Porque quando a gente pensa na África, a gente pensa em safaris, aventura, no calor,
muita coisa, mas a gente passou frio, por exemplo. Mas aventura total, aprendizado total também nessa nova temporada. Então vai ser um misto de aventura com muito conhecimento, que é a proposta do Origens, né? O trabalho também de produção envolveu muito uma pesquisa sobre a questão ética das coisas, né? Porque tem muitos centros de conservação que, na verdade, são centros que acabam maltratando animais, ganhando muito dinheiro em cima desses animais e do turismo de pessoas. Então, a nossa equipe se preocupou em pesquisar isso, porque é importante a gente levar para o público da Novo Tempo, para a nossa audiência, né? Uma coisa que seja ética, que eles possam acompanhar e saber que existe um trabalho de pesquisa e de preocupação não só com as pessoas, mas com os animais também que a gente gravou. Então, por exemplo, a gente visitou 2 centros de conservação que a gente andava no meio dos animais. Eles ficavam soltos na floresta que a gente visitou, por exemplo, macacos. A gente estava andando, o macaco parava ali no meio da gente, a gente tinha que parar a gravação, desviar dele e tomar todo um cuidado para a gente não atrapalhar a vida selvagem que acontecia ali. Então, existia uma preocupação de gravar sem prejudicar os animais, sem estressar os animais e também para a gente conseguir trazer esse conteúdo para as pessoas, sabendo que foi um conteúdo levado com muita ética. E essa é uma preocupação que a Novo Tempo tem e que o Origens tem também. O Origens ele só é feito e só é possível de acontecer graças à parceria entre a sede administrativa da Igreja Adventista e os Anjos da Esperança. Então, toda a estrutura que a gente tem, as câmeras, a condição de viajar para esses lugares, para fazer esse tipo de conteúdo, é graças ao Anjos da Esperança. Nossos queridos Anjos da Esperança, realmente uma gratidão enorme por tudo que vocês entregam para que esse ministério, no caso o Origens, a Novo Tempo como um todo, possa trazer mais conteúdo e possa pregar o Evangelho, né? A palavra de Deus para o mundo todo. Então a gente só tem a agradecer a quem apoia, quem entende o trabalho e quem entende a importância de levar essa mensagem de falar sobre criacionismo, que é uma mensagem importantíssima da Igreja Adventista e que só existe e que só é possível de ser levada graças aos Anjos da Esperança. Olha, eu quero convidar todos vocês a não perderem nenhum episódio do Origens dessa nova temporada. Obviamente, a estreia é dia 2 de março, às 23 horas. Você não pode perder. Eu vou contar lá eles aí, vocês não podem perder porque essa temporada é completamente inédita, completamente gravada na África do Sul. E ele está assim, carregado de aventura. Se até aqui a gente traz a aventura em muita ciência, bom, né? Essa nova temporada é o dobro, triplo, para vocês não podem perder. E a gente vai agora para o nosso último intervalo. Mas no próximo bloco você vai ver que estudos científicos parecem comprovar o poder da oração no tratamento de doenças. E ainda vamos te mostrar a ação da ADRA no litoral norte de São Paulo. Até já! De volta e é hora do nosso giro de boas notícias, que todas as sextas é com ela, Gabriela Frontini. Gabi, feliz sábado. Bom sábado, Darcy. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Também, tudo tranquilo. Gostoso chegar esse horário na sexta-feira, né? Muito bom, né? Muito bom. O corpo já começa a relaxar e entrar em sintonia só com o mestre. É verdade. Um bom sábado para você aí de casa também. Eu espero que esse dia seja deleitoso para você, assim como é para a gente aqui. E eu quero começar o giro de hoje com uma atualização, porque há um tempo atrás, a gente falou aqui no Revista sobre uma iniciativa dos Calebs lá de Minas Gerais de reformar a casa de uma idosa. Os Calebs são pessoas que doam suas férias para trabalhar em prol da comunidade local. E entre várias ações que eles fazem está a reforma de casas. A dona Maria Conceição Alves morava antes em uma casa de apenas um cômodo, sem acesso a um banheiro. E em janeiro deste ano, o grupo de jovens a conheceu e se propôs ali a construir uma nova moradia. E eles queriam oferecer conforto à idosa, que se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas. Em menos de 2 meses, gente, a dona Conceição recebeu gratuitamente essa nova casa. A entrega foi feita há poucos dias e eu quero mostrar aí para vocês estão vendo algumas imagens do período da construção, mas vai ter um pouquinho ali do final, já ela toda construída, né? Essa habitação é resultado da união de muitos esforços, viu? O projeto Missão Caleb angariou os recursos e cedeu a mão de obra especializada. E muitos adolescentes,
mesmo aí sem ter experiência, ajudaram com os trabalhos mais simples, como o carregamento de tijolos e outros serviços também. Além da construção, o Lar da Conceição vai ganhar móveis novos, um recurso patrocinado por empresários locais. E a Sulimara Alves, que é a filha da dona Conceição, ela disse que não estava dormindo direito, sabendo que a sua mãe estava em uma casa molhada ali, muito quente, devido à própria condição financeira que ela não poderia ajudar. Mas hoje ela compartilha alegria, dizendo que Deus encaminhou os anjos dele para ajudar. Ou seja, os anjos foram os Calebs usados por Deus, né, Darcy? Né? É a igreja em ação, é a igreja fora da igreja. Fora da igreja. Essa igreja relevante. É o amor na prática, né? Exato. Parabéns aí a todos os envolvidos. Mudando de assunto, gente, atualmente no Brasil, 713 mil meninas e mulheres vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. Existem também mais de 4 milhões que não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais na escola. São o que a gente chama aqui de pobreza menstrual, né? Sim. Esses dados foram revelados ali pelo Fundo de População das Nações Unidas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, um estudo feito chamado Pobreza Menstrual no Brasil. E a pesquisa mostrou as dificuldades que as mulheres então encontram ao passar pelo ciclo menstrual todos os meses. E a pesquisa desvendou problemas escolares, psicológicos e financeiros decorrentes dessa pobreza menstrual no Brasil. E pensando nisso, uma grande empresa multinacional se juntou à Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, lá do Rio Grande do Sul, para realizar um projeto em prol dessas mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade que atualmente vivem aí na região de Porto Alegre. Esse projeto foi iniciado em janeiro com doações que elas vão ocorrer até o mês de agosto deste ano, atendendo a mais de 200 mulheres. E uma marca famosa de absorventes e a Fundação Amor Horizontal, com o apoio de uma rede de farmácias local, também atuam nessa ação. E as beneficiárias se inscreveram no projeto no início do ano por meio de uma das ações para migrantes que já existe ali dentro da ADRA do Rio Grande do Sul, chamada Conect Brasil. E o projeto Ajudando Mulheres Migrantes a se Reencontrar foi um dos selecionados pela empresa multinacional a trabalhar a temática da pobreza menstrual no Brasil. E a Agência Humanitária Adventista recebeu uma doação de 100 mil absorventes que serão entregues às participantes mensalmente. E ao todo foram 253 mulheres inscritas com idades ali entre 13 e 60 anos. Coisa boa, hein, Darcy? Coisa boa, né? O acolhimento dessas mulheres, indo ao encontro dessas necessidades delas. Muito importante isso. Eu quero oferecer aqui para você agora um guia de estudo, que é o mais novo lançamento da Rede Novo Tempo de Comunicação. Você de casa sabe que aqui existe a Escola Bíblica, né, Darcy? Exatamente. Um departamento específico onde são produzidos esses estudos bíblicos que a gente oferece aqui na Novo Tempo. E não só produzidos, né? Esse pessoal todo dá um respaldo para estudar junto com você. Justamente, fazem um atendimento online muito interessante. E a gente lançou nesse último mês, agora de fevereiro, um muito especial que eu quero mostrar algumas imagens para você, que chama A Cura do Pecado. Muitas vezes a gente se pergunta, né? A gente que vive dentro da igreja até tem uma noção melhor, mas quem ainda não é cristão pergunta, mas que pecado? Eu vivo uma vida tranquila, eu não traio ninguém, eu não roubo, eu não estou em pecado. A gente já nasceu em pecado, né, Darcy? Exatamente, fomos concebidos em pecado. Se a gente não reconhece a nossa condição pecadora, a gente não vai saber desenvolver aí um relacionamento com Cristo para poder pedir perdão pelos nossos pecados, para se reconsagrar a Ele todos os dias. Então, se você quer ter uma vida plena com Deus, peça esse guia de estudo para que você saiba lidar com o pecado e como vencê-lo, viu? O número aparece aí na sua tela, o DDD é 12 982 44 4449 ou então pelo site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai se inscrever, dar os seus dados ali para a gente fazer um breve cadastro e esse material vai chegar gratuitamente aí na sua casa, graças a quem, Darcy? Aos Anjos da Esperança, né? Que contribuem para que tudo isso aqui seja mantido e para que esses guias de estudo sejam aí elaborados e enviados de graça para casa de cada família em todo o Brasil. Justamente, por isso a nossa gratidão aqui do Revista Novo Tempo aos nossos apoiadores e amigos Anjos da Esperança. E, Darcy, para finalizar, a gente fala aqui sempre um pouco do Fé em Ação, né? Sim. Em São Paulo, a comunidade adventista de jovens universitários, mais conhecida como CAJU,
tem levado Jesus para muitas pessoas por meio de encontros de oração e estudo da Bíblia e também de ações sociais. Vamos conhecer melhor essa comunidade no Fé em Ação desta semana e a Bárbara vai nos contar um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver. No Fé em Ação deste sábado você vai conhecer o Caju, uma comunidade para jovens universitários adventistas. A repórter Josemara Mai vai nos mostrar mais sobre este projeto e o Sérgio Azevedo vai entrevistar a Ingrid, diretora do Caju, e o Rafael, pastor auxiliar de lá. Eu já cheguei e já me senti em casa. E esse é um dos objetivos do Caju, né? Que é um espaço para as pessoas fazerem amigos, terem esse relacionamento com o próximo, ter um relacionamento com Deus. As novidades e ações da fé ficam por conta do André Aurel. O nosso encontro já tem data e horário. Sábado às 10 horas da noite. Te vejo no Fé em Ação. Fé em Ação, todo sábado às 10 horas da noite, sempre com histórias inspiradoras, né, Gabi? Justamente. Exatamente desses empresários engajados na fé, no compromisso de levar aí o amor de Jesus às pessoas, de transformar vidas e a nossa sociedade, né? Com certeza. Darcy falou de fé ali, falando de fé mesmo, mas é que a gente chama de fé a Federação dos Empreendedores Adventistas. Se você é um empresário, possui alguma empresa, não importa qual o ramo dessa empresa, procure fazer parte dessa associação. A Federação dos Empresários Adventistas, você vai conhecer aí projetos lindíssimos como esse que a fé apoia e assim consegue levar uma melhor qualidade de vida, esperança para tanta gente, né, Darcy? E você pode saber mais aí acompanhando o Fé em Ação, que é todo sábado às 10 horas da noite aqui na Novo Tempo. É isso aí, eu fico por aqui hoje, volto na semana que vem com outras notícias do Giro aqui. Até semana que vem, então. Até, tchau, Obrigada, tchau, pessoal. Vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp, então. Você já enviou a sua boa notícia para cá? Então é o momento de mostrá-la aqui na nossa tela. Solta aí. Ana Dege de Maringá, no Paraná. Boa noite, Darcy. Estou muito feliz por ser muito abençoada, ainda mais acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Gosto muito de vocês. Obrigada, Ana. Você é sempre bem-vinda por aqui. Um beijo grande para você. Salta a próxima, Zenaide Souza, de Santa Catarina. Oi, Darcy, tudo bem? Graças a Deus, na paz, Zenaide. Outro dia achei R$50, que não sabia que tinha. Fiquei feliz, beijos para vocês. A gente falou disso essa semana, bom demais achar um dinheirinho aí escondido, né? Um abraço para você, tudo de bom. Tem mais? Tem mais? Então solta aí, minha gente. Genilza Martins, olá, Darcy, minha boa notícia é que voltei para a Igreja Adventista depois de 11 anos afastada. Gosto muito do Revista. Obrigada. Deus te abençoe, você fez a melhor escolha, tá bom? Um beijo para você, Genilza. Bom, a ciência confirmou que a oração tem efeitos curativos contra doenças ou com pacientes que estão passando por um problema de saúde. Os efeitos da espiritualidade sobre o corpo é um assunto que está cada vez mais sendo discutido entre os pesquisadores e cientistas. Vamos ver? Quão importante é a oração para alguém que está passando por um problema de saúde ou se recuperando de uma doença? Mesmo na ausência de doença, eu pratico a oração e a fé, eu já tenho benefícios. Quando eu estou doente, esse benefício é ainda maior. Por quê? Porque o meu corpo está precisando daquele plus de saúde. Se eu estou bem e minha fisiologia está ok, eu estou só adicionando algo a mais na minha saúde. Mas quando tem algo faltando, talvez com a oração e a fé eu consiga igualar. E qual é o grande efeito disso? Lá no cérebro é que vai todo o comando para o resto do corpo. E é justamente onde a oração e a fé agem, né? Naquele comando corporal central, na máquina central. Então isso, para a recuperação, ele não é mais, inclusive, um plus, ele é primordial. Hoje, a ciência vai mais além. Hoje a gente, inclusive, entrou nessa área que é a neuroteologia, né? A neuroteologia, ela tenta comprovar. Eu até gosto daquela frase assim, que a fé é aquilo que você precisa crer para ver. E a ciência é aquilo que você precisa ver para crer. Quando as duas se unem, ela vira a neuroteologia. A pesquisa científica feita pelo Dr. Andrew Number, dos Estados Unidos, mostrou que quando uma pessoa é dedicada à oração, há um aumento da atividade nos lobos frontais e a área da linguagem no cérebro. Quando eu faço uma oração, o giro cingulado anterior fica vermelho. E esse giro cingulado anterior é justamente quem modula as nossas respostas ao meio, né? De como eu vou reagir aos estímulos do meio. Então, é comprovado, a oração modifica teu cérebro, fisiologicamente e anatomicamente. É por isso
que as ações durante a campanha dos 10 dias de oração aqui no Hospital Adventista de Manaus são totalmente intencionais. Durante os 10 dias de oração, há uma mobilização geral dos nossos colaboradores em torno de algumas ações. Nós temos Câmara de Oração, onde os colaboradores se revezam 24 horas por 10 dias, então temos 240 horas de oração no hospital e mais de 400 colaboradores envolvidos. Os colaboradores realizam cursos focados no tema dos 10 dias de oração. Nós fazemos também abordagem nas recepções com os nossos clientes e entregar um brinde todo especial, que normalmente é um livro que traz uma mensagem para eles. A diferença do Hospital Adventista está nesse contexto, além do cuidar do físico, cuidar do emocional, temos também o cuidado espiritual. Eu lembro que uma vez nós estávamos ali na antessala da UTI, quase que desesperados, e a equipe quase inteira foi lá fora conosco, nos abraçar, fazer uma oração. E aí o que eles têm diferencial é o amor a Deus. Porque eu também já fiz um procedimento aqui, uma cirurgia, e aí eles pegaram e quando eu estava saindo para a cirurgia, eles oraram comigo. Eu creio muito em Jesus Cristo e aquilo marcou a minha vida e eu sabia que eu poderia entregar o meu filho, eu poderia entregar a minha esposa na mão de cada um enfermeiro e médico desse hospital, porque eles amam o que fazem e eles amam a Deus. Nós temos todo o conhecimento técnico do que nós temos pelas ciências, mas é claro que é Deus que está ali realmente intervindo por nós. Somos ferramentas apenas. As últimas semanas foram repletas de notícias de quem foi afetado pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, está no local para dar assistência e prestar serviços básicos à população. E quem mostra essas iniciativas para a gente é a repórter Sônia Andrade. Um rastro de dor e desolação. Pessoas que de uma hora para outra perderam tudo, enquanto outras deixaram de existir. Em meio a uma das maiores tragédias causada por chuvas no Brasil. Mas a vida que continua para muitos carece de apoio, amparo e, principalmente, amor. É nesse momento que a Igreja Adventista, por meio da Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, cumpre o seu papel com a ajuda de voluntários para levantar aqueles que se sentem literalmente no chão. As pessoas foram comunicadas, seja de abrigo ou também da própria comunidade, aqueles que já estão instalados em suas casas, e eles receberam os comunicados ou pelas redes sociais ou pelo boca a boca e estão vindo trazer aqui as roupas que, na sua maioria, estão chegando molhadas ou sujas de lama. E aí as pessoas estão trazendo aqui, é feito o cadastro, a primeira triagem, se faz a separação das roupas e, posteriormente a isso, inicia-se o processo de lavagem, esterilização e aí a entrega dessas pessoas, de retorno para essas pessoas. Outra parte fundamental é oferecer comida a esse pessoal que está desalojado e precisando tanto do nosso carinho, né? Então a gente entra aqui na parte da cozinha, eu estou aqui com a Verinha, que é responsável, uma das responsáveis por fazer essa parte da alimentação. Verinha, conta pra gente como é que funciona essa parte da cozinha, os horários de atendimento e as refeições que vocês fornecem aqui para o pessoal. É tudo preparado com muito amor, muito carinho, muito respeito, né? A gente passa a fazer o café da manhã, o almoço e a janta. Não somente para as pessoas voluntárias também, mas necessário também para os policiais, para o corpo de bombeiros e para as pessoas carentes. Aqui é um verdadeiro time de mãos dadas e coração disposto a servir. Enquanto a Verinha e a equipe fazem uma comida cheia de amor, o Lucas lá fora recebe as pessoas com roupas para lavagem. Ele consegue sentir o impacto desse trabalho na própria vida. Olha, eu vou ser sincero, isso faz diferença, acho que de repente muito mais na minha vida do que na vida deles, porque é tão pouco que a gente pode fazer, né? Mas com certeza o acréscimo que vai ter na minha vida, por isso o aprendizado, a gente aprende a valorizar muito mais coisas, é muito maior. As chuvas no litoral norte de São Paulo já deixaram mais de 3.000 pessoas desalojadas e desabrigadas. Uma delas é o Maicon. Ele e a família ficaram sem casa.
mas ao receber o apoio da Igreja Adventista local, teve forças para recomeçar e decidiu se unir aos voluntários da carreta para ajudar outras pessoas como ele mesmo foi ajudado. O apoio da igreja é difícil até de falar, sabe? Porque as pessoas que fizeram o que foi feito por mim, nem minha família conseguiria fazer por mim, sabe? Porque conseguiram casa para mim, conseguiram fazer minha mudança e eu devo muito a eles, sabe? A minha família em Cristo, eu tenho muito a agradecer as pessoas que Deus colocou na minha vida. Graças a Deus, eu saí do Ceará, vim para cá, sem ter muitos parentes aqui, apenas um primo, e de repente consegui uma família tão grande, que lá eu não conhecia o Evangelho, que eu fui conhecer e consegui uma família tão grande, tão maravilhosa como essa. Lucas é advogado e também uma vítima do temporal. O serviço da carreta trouxe alívio neste momento. Ajuda, né? A gente teve perdas em casa, a máquina não está muito boa e toda ajuda que puder vir é bem-vinda. Nesta escola estão armazenados os vários produtos para atender as vítimas, desde alimentos a produtos de higiene. As autoridades locais, em parceria com a ADRA, trabalham incessantemente pelo bem da população. Olha, o trabalho começou um trabalho de emergência, um trabalho rápido da comunidade. Aí logo em seguida veio o pessoal da área, pessoal fantástico, uma ajuda assim que veio do céu. A gente fala muito em anjos, e o pessoal da área, verdadeiro anjos, né, que veio e se colocou à disposição. É difícil até falar, né, o quanto a gente precisa dessa ajuda nesse momento. Também sou vítima da enchente, né, e estou aqui desde sábado ajudando, praticamente sem dormir. E a gente vê essas pessoas, né, da área que vem de outra cidade para ajudar São Sebastião, dá o sangue, se doa, né, com muito amor e carinho. Humanidade é tudo nessa hora. Pouco a pouco, a ADRA vai fazendo a diferença na vida dessas pessoas, estendendo a mão e suprindo as necessidades delas como o próprio Jesus fez. Esse trabalho pode continuar indo à frente com a ajuda de cada um de nós. Eu queria agradecer a cada doador, a cada amigo, cada voluntário que tem divulgado o trabalho que a ADRA tem feito. A ADRA tem pessoas do mundo inteiro que acreditam e que têm visto através dessa carreta, do amor que move, a esperança sendo levado a todo o redor, a cada pessoa que precisa. Então, o meu desejo hoje é agradecer a você que tem apoiado, tem divulgado e tem sido um doador da ADRA aqui no Brasil. E com essa corrente de solidariedade, de amor ao próximo, a gente encerra a revista de hoje. Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda-feira, 6h45 da noite, em ponto, tá bom? Fica com Deus. Até lá.